Olá, companheiros, boa tarde. Esse é mais um Jornal das 5 da Causa Operária TV. Eu sou Emanuel Lobo. Hoje, quarta-feira, dia 10 de março, e sempre às quartas, eu junto com o companheiro Thiago Assad, lá do Mato Grosso, que vai falar junto conosco para analisar as principais notícias desta tarde, né? Hoje, que foi um dia bastante importante, nós tivemos aí o discurso do ex-presidente Lula, né, já com os seus direitos políticos recuperados, né, no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, Sindicato Metalúrgico do ABC, né, em São Bernardo, onde o próprio ex-presidente Lula, né, há alguns anos atrás, em 2018, né, 3 anos atrás, foi preso aí ilegalmente pelos golpistas, né, pela Polícia Federal, a mando do então juiz Sérgio Moro, e o ex-presidente Lula voltou, né, ao sindicato para discursar, para dar uma declaração para a população brasileira. Muitos esperavam que ele anunciasse a sua candidatura, né? Isso ainda não aconteceu, ele não falou isso abertamente, mas o discurso dele foi com certeza um discurso de uma pessoa que independente dele querer ou não, o candidato natural aí contra o golpe de Estado, né? Então nós vamos comentar essa e outras notícias, né? Como também o caso dos militares, que diante do anúncio do ex-presidente Lula da restituição dos seus direitos políticos, ameaçaram o regime novamente, toda a população brasileira, né, com outro golpe de Estado, outra manobra para impedir aí os direitos do ex-presidente Lula e a polarização política, né, que outro tema que vai ser abordado no nosso programa de hoje. E também a questão da Lava Jato, né, uma pesquisa do DIEESE mostrou aí os impactos, né, é um balanço parcial, né, mas aqui já mostra o nível do estrago que a Lava Jato causou à economia nacional, né? Então, para comentar essas e outras notícias, eu já queria passar a bola aqui para o companheiro Thiago, só antes saudar os companheiros que estão aqui na Causa Operária TV nos assistindo, né, e convidar os companheiros a se inscreverem no canal, né, a curtirem o vídeo e a compartilharem o nosso conteúdo, né, o nosso canal que está chegando aí aos 90 mil inscritos, né, a última vez que eu olhei agora à tarde, ele estava com 89,8 ou ponto 9, então muito perto aí de chegar aos 90 mil, rumo aos 100 mil inscritos, para a gente atingir um público cada vez maior, né, nessa que é a única TV operária e revolucionária 24 horas no ar no país e talvez no mundo, né? Então vamos começar com a questão do coronavírus, né? E eu já passo a bola para o companheiro Thiago falar, né, o dado que ontem o país teve quase, né, 2 mil mortes por coronavírus. Tem mais informações, Thiago? Boa tarde, Manuel. Boa tarde, companheiros que já estão assistindo aqui a Causa Operária TV. O Brasil, ele se destacando já de uma maneira muito negativa na evolução da pandemia, né? O país ainda, embora seja o problema político geral do capitalismo, mas no Brasil a questão do coronavírus ligado também ao problema a total crise política que se desenvolve no país. Nós estamos nos encaminhando aqui. Ontem foram 1972 pessoas oficialmente dadas como mortas pela pandemia. A gente tem sempre que lembrar que é o balanço apenas dos números oficiais do coronavírus, é aquilo que eu não consegui esconder. A realidade ela é expressivamente pior do que isso, mas isso já coloca mesmo assim o Brasil no topo do mundo, entre os países que mais tiveram mortes pela pandemia, superando aqui os Estados Unidos, superando com uma larga vantagem também os demais países que estão respondendo pela pandemia, que estão sofrendo com a pandemia. O caso da Itália, Rússia, México, enfim, uma série de outros países onde os números de mortes também são grandes. E estimamos agora de um total de estamos nos encaminhando já para um total de mais de 270 mil mortos, o que é uma verdade, o que dá bem um sintoma de uma tragédia social, política, uma crise e um massacre generalizado
porque a gente está vendo que, por outro lado, não se vê nenhuma medida séria para atenuar a crise do coronavírus no país. O Brasil segue tendo, por exemplo, uma proporção de testagem de habitantes ridícula de baixo, em comparação, por exemplo, com países até mais pobres do que o Brasil, como é o caso da Índia e a Rússia. É uma coisa muito... A diferença é muito expressiva. O Brasil tem um total aqui de 133 mil testes para cada milhão de habitantes, contra 160 mil testes para cada milhão de habitantes na Índia. Na Rússia, então, o número é infinitamente maior, são quase 780 mil testes. Quer dizer, o governo não está fazendo absolutamente nada, e a gente também não tem informações seguras sobre como está a situação da pandemia do país. A gente só destacar de maneira muito clara que não há o menor controle, e com a situação da vacina foi muito usada de uma propagandística, mas a coisa ficou clara que era só uma propaganda eleitoral que sumiu. A gente está vendo o coronavírus aqui sendo usado para matar a população, para atacar de maneira muito bárbara a classe trabalhadora brasileira e tentar garantir aqui alguma sobrevida eleitoral aqui para o centro político, que está sob crise severa aqui, como a gente vai destacar no decorrer da pauta, né, Manuel? Só uma correção, que o meu estado, na verdade, é Mato Grosso do Sul. Ah, perdão, Thiago. Então é o seguinte, como o companheiro Thiago destacou, a situação no país ela não é uma fatalidade, né? Apesar de ser uma situação trágica, né? Inclusive, como nós vamos falar mais para frente, o próprio ex-presidente Lula se solidarizou, né, com as famílias, com as vítimas do coronavírus, né, e também com as famílias das vítimas. Diferente, por exemplo, do Bolsonaro, que não tem sensibilidade nenhuma, né, com a população que ele mesmo está assassinando. E outro detalhe que é importante destacar é que a campanha de vacinação ela praticamente não anda no Brasil. Nesse momento, Thiago, segundo informações, dados oficiais ainda, ou seja, que já são bastante questionáveis, mas os dados oficiais mostram que apenas 1,41% da população teria recebido a segunda dose da Coronavac, né? Ou seja, estaria supostamente imunizado, né? As demais 8.736.000 pessoas receberam alguma dose, né? Então cerca de 4,13% da população teria recebido alguma dose da vacina. Não quer dizer que elas estejam imunizadas, né? Apenas 1,41% da população estaria imunizada nesse momento, né? Nós estamos aqui em março, vai fazer 2 meses já que começou a campanha de vacinação no país, mas não sai do lugar, né? Quer dizer, é uma campanha de vacinação, mais campanha, é muita campanha, mas não tem vacinação. Então, como o companheiro falou, faz parte aí da peça de propaganda, né, do Dória e dos ditos científicos que procuraram, né, capitalizar isso politicamente, mas não tem uma política efetiva, né, para combater o coronavírus e a pandemia, né? A conclusão disso, como a gente tem acompanhado aqui sempre, é que só vai acontecer, a vacina só vai aparecer, né, se os governantes eles forem obrigados pela população, se eles não tiverem outra saída que não seja apresentar a vacina, né, ir atrás da vacina, fazer com que a vacina apareça, né? Não é um problema de dinheiro, não é um problema técnico, né? É um problema da luta política dos interesses dos capitalistas contra os interesses dos trabalhadores, né? Bom, indo adiante, companheiro, se por um lado os golpistas estão liquidando o país com a questão do coronavírus, né, que serviu de pretexto para aumentar a exploração e o ataque contra os trabalhadores, as recentes revelações da Lava Jato, né, têm mostrado cada vez mais que a operação foi também, né, um instrumento para destruir a economia nacional e levar, né, o país a fundo aí na crise econômica, com o desemprego e com falta de investimento no país, né? Uma pesquisa do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas, né? Ele apresentou aí o dado de que a Lava Jato teria
resultado em 4 milhões de empregos, né, na destruição de 4 milhões de empregos, né, 1,1 milhões só na construção civil, e também na perda de investimentos da ordem de 172 bilhões de reais. Tiago, e aí, a Lava Jato não era para combater a corrupção, então? Era para combater o Brasil, né, Emanuel? Sobretudo a classe trabalhadora brasileira, isso fica muito claro agora, quando a gente junta as peças as denúncias aqui de que as denúncias não, as provas de que inclusive o governo dos Estados Unidos estava envolvido intrinsecamente com a Operação Lava Jato. A gente tem sempre que lembrar que a operação toda ela começou cerca de 11 meses após o americano refugiado na Rússia, o Edward Snowden, alertar para o mundo que o Brasil era um dos países mais vigiados aqui pela NSA, a agência de americana. Na época foi revelado também que a então presidenta Dilma Rousseff estava tinha sido hackeado o celular dela pelo governo americano. E a Petrobras, desculpa, ele acrescenta ainda nas revelações que fizeram o americano fugir do seu país para não ser morto lá. A Petrobras, ele acrescentava que era a empresa mais vigiada do mundo pelos Estados Unidos. A consequência disso são esses dados que você colocou, que são alarmantes, né? A esquerda, de maneira muito desencontrada aqui, entrou de cabeça na campanha contra a corrupção, e o que a gente viu foi essa destruição sem precedentes aqui na nossa economia, mas segundo o estudo do Diese, encomendado aqui pela CUT, foram mais de 172 bilhões de reais que o Brasil perdeu ao longo desse período da Operação Lava Jato, e um número muito expressivo de empregos. A gente ainda, talvez fosse o caso de, não sei se aqui também equivale aos empregos indiretos que toda a cadeia da indústria petroquímica e de construção civil perdeu, mas foi uma situação sem precedentes. A gente sente ainda hoje os efeitos na economia nacional dessa destruição que já prometeu, e derruba aqui por terra de maneira muito contundente uma demagogia muito, muito barata, mas vendida a torto e direito aqui pela direita e pelos golpistas, de que supostamente a ação da Petrobras, do Ministério Público da Lava Jato, teria recuperado aqui 4,3 bilhões perdidos aqui nessas operações, que foram recuperados pela burocracia, pelo setor judicial da Bolívia. Isso eles vivem repetindo, mas a gente vai vendo agora que as perdas, por outro lado, foram cerca de 40 vezes piores do que o que eles trouxeram. E a gente ainda está nessa situação de todo o desarranjo político produzido pela operação golpista, que levou à derrubada da presidente e à prisão do presidente. Então, quer dizer, na esfera política e na esfera econômica, a única coisa que sobra da Operação Lava Jato é uma destruição inédita aqui do país, revelando de maneira muito clara e com muitos dados também, que na verdade se tratam de inimigos do povo, se tratam de pessoas que estavam ali a serviço do governo americano, de um governo estrangeiro, de um governo imperialista, né, para atacar mesmo o país, destruir o país, jogar os trabalhadores aqui na miséria, enquanto o imperialismo aqui ganhava uma sobrevida diante da crise capitalista que é crescente, né, Manuel? Exatamente. A gente vê, na verdade, que o discurso do combate à corrupção, né, ele não raro, né, aconteceu muito semelhante com o próprio governo do Getúlio Vargas, né, e depois com o governo do João Goulart. A corrupção ela é uma bandeira aí
né, dos maiores corruptos da humanidade, né, que são os grandes capitalistas, né, o imperialismo, para combater, né, aqueles capitalistas menores, né, como a burguesia de países atrasados, como o Brasil, né, como era o caso aí da Odebrecht, das empreiteiras, né, que acabaram crescendo muito com os investimentos públicos durante os governos do Partido dos Trabalhadores, e também para combater os seus adversários políticos, né, como o próprio Partido dos Trabalhadores e suas lideranças, né, destacadamente o ex-presidente Lula. Nós vamos continuar falando sobre isso aqui. Eu mesmo, Thiago, durante a faculdade, né, eu acabei fazendo meu trabalho de conclusão de curso anos atrás, sobre o processo produtivo da Transpetro, né, que é a Petrobras Transportes, que é a subsidiária da Petrobras responsável pelas refinarias e que, inclusive, construiu vários navios durante os governos Lula, né? E a Transpetro, naquela época, ela tinha apresentado um balanço financeiro das perdas que ela tinha sofrido diante da Lava Jato, né? E naquela época, em 2016, isso já era muito flagrante, né? Era um impacto muito grande já, e esse novo dado divulgado pelo Diese mostra que, na verdade, o estrago foi ainda muito maior, né? Bom, nós vamos continuar denunciando, obviamente, todos esses crimes da Lava Jato contra o país, né? Mas agora eu aproveito para fazer uma propaganda aqui para os companheiros sobre a 46ª Universidade de Férias, né, que está chegando ao fim, né? Teve recentemente a sua 14ª aula, né? Teria tido nessa terça-feira a 15ª aula e penúltima aula, mas ocorreu um ataque hacker aí contra a plataforma da Universidade Marxista, né? Isso já foi superado, mas inviabilizou que a 15ª aula tivesse acontecido na data de ontem, né? Mas podem ficar tranquilos todos os companheiros que nessa quinta-feira, né, amanhã, dia 11, volta a 15ª aula do curso que foi o Stalinismo, né, como parte da 46ª Universidade de Férias do Partido da Causa Operária e da Aliança da Juventude Revolucionária. Se você que está assistindo a gente nesse momento ou que vai assistir depois ainda não se inscreveu, ainda dá tempo, né? As aulas todas estão gravadas lá na plataforma, né? As 14 aulas que tiveram até agora, e depois todas as 16 aulas vão ficar lá disponíveis para os companheiros assistirem, e além disso há todo um suporte aí do curso, né, na Biblioteca Marxista, na Enciclopédia Marxista, na Biblioteca Socialista, com uma série de verbetes, né, artigos de jornais, livros, textos soltos que dizem respeito ao período estudado no curso e dão um suporte para os companheiros conhecerem melhor, né, e situarem historicamente o tema que é estudado, né, os acontecimentos do stalinismo que vão desde a década de 20 do século passado até 1991, quando da queda da União Soviética e a restauração capitalista. Bom, indo adiante na pauta, Thiago, nós temos o nosso tema principal de hoje, né, o discurso do ex-presidente Lula e o naufrágio da Frente Ampla, né? O ex-presidente Lula, né, hoje, um pouco depois da hora do almoço ali, perto do meio-dia, né, iniciou um discurso, né, no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, né, em São Bernardo do Campo, né, a casa política do Lula, né, foi onde o Lula começou a sua vida no movimento sindical, foi no final dos anos 60, né, ele mesmo falou isso no discurso, né, em 69, quando ele se tornou delegado sindical, e foi ali onde ele se projetou como uma liderança nacional, né, como expressão aí da luta da classe operária contra a ditadura militar, né. Isso levaria à construção do PT e da CUT. O ex-presidente Lula, no discurso, né, o evento todo, né, durou cerca de 3 horas e meia, né, teve uma parte do discurso do Lula, e depois o ex-presidente respondeu a uma série de perguntas, a 10 perguntas, da imprensa de esquerda e da imprensa burguesa também, e entre os temas o Lula falou desde a questão dos próprios processos, né, e da Lava Jato, de toda a perseguição que ele sofreu, né, ele fez uma série de agradecimentos aí a todos os partidos que tiveram uma participação, né, o companheiro Antônio Carlos Silva, da direção nacional do PCO, estava presente no evento, né, o PCO foi convidado para estar lá junto com as demais lideranças dos partidos e movimentos, né, e ele agradeceu
o ex-presidente Lula agradeceu a participação de todos aqueles que tiveram um papel, né, relevante, inclusive que estavam lá em 2018 em São Bernardo do Campo, e que ele lembrou que tentaram evitar, né, inclusive a sua prisão. Então ele agradeceu, fez agradecimentos também a presidentes de outros países, né, o caso do presidente da Argentina, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, o presidente de Cuba, Díaz-Canel, todos que tiveram aí solidariedade com o ex-presidente, né, em todos os momentos, desde que ele foi condenado, depois quando ele foi preso e ficou 580 dias em Curitiba. E o ponto central, eu diria, do discurso dele, nós vamos falar muito ainda na nossa imprensa, mas, Tiago, eu diria que a questão central foi quando o ex-presidente Lula foi perguntado sobre a polarização política no país, né, e ele de pronto respondeu que a polarização é uma questão central do PT, e desde que ele foi candidato em 89, né, ele sempre foi, sempre ocorreu foi a polarização, né? Em 89 ele contou, né, contra o Collor, que era apoiado pelo que ele chamou da elite do país, né, ou seja, pela burguesia, e depois com todos os embates que ocorreram entre ele e o PSDB, né, e depois entre a presidenta Dilma e o PSDB, e hoje em dia entre eles e o Bolsonaro, né? Então o ex-presidente Lula falou que a polarização, na verdade, é o caminho, né? Porque não é possível que o país aceite um presidente como o Bolsonaro, que ele fez uma série de críticas aí ao presidente golpista e citou, né, a questão do coronavírus, a questão do desemprego, enfim, tudo que os pontos principais, né, que têm sido tem tido resultados trágicos aí por causa da falta de política ou da política criminosa do governo Bolsonaro, né? Tiago, algum comentário sobre o discurso do ex-presidente Lula? Você acompanhou? Alguma coisa que você gostaria de destacar? Opa! Eu não estou ouvindo aqui, companheiro. Acho que você, o famoso, está com o microfone mutado. E agora? Opa, agora sim, né? Beleza. Destacar aqui, eu acho que isso que você colocou mesmo, né, tema central do nosso programa, porque a polarização ela já é um dado da realidade, né, na parte que a burguesia coloca uma figura nojenta como o Bolsonaro. Você mesmo lembrou no começo do programa aqui a diferença, né? O Bolsonaro que faz escárnio, debocha do fato de quase 270 mil brasileiros terem mortes por uma pandemia totalmente evitável. Países com muito menos recursos do que o Brasil conseguiram ter um desempenho muito melhor, no sentido de manter um mínimo de controle sobre a situação sanitária. O Brasil, com o Bolsonaro, que representa mesmo os interesses da burguesia, não fez absolutamente nada além de demagogia, né? E a palavra do presidente Lula já começa com muito mais respeito, tratando a população com muito mais respeito, né? E acho que isso é interessante também, o fato dele lembrar que o PT de conjunto, né, o partido dele, já nasceu de uma situação de polarização mesmo entre a classe trabalhadora brasileira, os metalúrgicos organizados lá em São Bernardo do Campo e Diadema, e São Paulo, no APC e São Paulo de conjunto, contra a ditadura militar. Ou seja, não é um indicativo de que, a despeito de algumas diferenças pontuais, né, o presidente, o Lula, está disposto sim a ser um elemento radical da polarização, como ele mesmo colocou, o que é uma coisa muito positiva, porque tende a fortalecer as posições populares, né? Uma das repercussões também muito expressivas desse caso, da recuperação dos jeitos políticos do Lula, é a crise que isso vem gerando no interior da direita. A gente está vendo a direita lamentando a dificuldade cada vez crescente aqui de se
conseguir uma conciliação, uma conciliação aqui frente amplista, né, uma saída meio que passe pela frente ampla, que vai ficando cada vez mais distante da realidade, à medida que a base social do presidente Lula, principalmente a classe trabalhadora brasileira, pressiona para que ele seja o candidato, e ele, em grande medida, como você mesmo colocou, ele é o candidato natural do povo brasileiro, né? E em choque contra a burguesia. E a direita fica com menos... com a possibilidade de uma operação Biden no Brasil fica cada vez mais comprometida, e a direita fica sem outra alternativa a reforçar seu lado com o Bolsonaro. Uma coisa que está muito presente aqui nas análises dos órgãos de propaganda da burguesia, na grande imprensa burguesa, né? E desenham um cenário aqui onde a esquerda não se apresenta, pelo menos até o momento, com a tendência de fugir desse enfrentamento, de ir para a luta mesmo, porque é uma coisa muito positiva, porque no final isso é uma posição que favorece a gente, né? A força do povo nesse sentido ela é muito superior à força da burguesia, e a capacidade da burguesia de controlar ela fica menor à medida que uma liderança da qualidade do ex-presidente Lula se apresenta aqui para reforçar sua posição de defesa dos interesses populares contra as saídas aqui frente amplistas, os caminhos aqui que parecem sedutores, mas que na verdade são muito mais a submissão do povo a um grau de brutalidade semelhante a esse ou até pior, né, Manuel? Exatamente. Inclusive, eu gostaria de aproveitar para saudar a interação dos companheiros aqui. Tem perguntas muito boas, mostra que os companheiros estão bastante atentos ao que está acontecendo no país. Primeiro, companheiro, sou eu, e desta vez eu consigo, deram super stickers aqui de um animalzinho fazendo positivo, fazendo joinha pra gente aqui, Thiago. Então eu queria saudar a contribuição dos companheiros ou companheiras e chamar os demais a fazerem o mesmo, né? Em seguida tem uma fala do companheiro Oswaldo Luiz Ribeiro, que ele diz o seguinte: esse título da live está um tanto eufórico. Não estou seguro de que a Frente Ampla da Frente Ampla ter naufragado. O pessoal da direita do PT, mesmo Haddad, vão fazer de tudo para reanimar esse suposto náufrago. Ele também diz o seguinte: curioso observar que quase todas as perguntas dos jornalistas giravam em torno do tema da Frente Ampla. É verdade, inclusive eu acompanhei aí o final da live, né, e eu lembro da pergunta em que uma jornalista do jornal Valor Econômico, um jornal aí da burguesia ligado, né, ao mercado financeiro, ela fez a pergunta para o Lula, Thiago, justamente citando, né, uma declaração do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né, em que ele disse que ele comparava o Lula e o Bolsonaro e insinuava, né, um apoio ao ex-presidente Lula. Então ela usou essa declaração do Rodrigo Maia para perguntar para o Lula, né, sobre essa questão da Frente Ampla e tal, da candidatura dele, enfim, das alianças, né? O interesse dos jornalistas da imprensa burguesa era justamente saber qual que era o propósito do Lula lá e com quem ele buscaria se aliar, né? Mas o fato é o seguinte: a gente colocou sobre o naufrágio da Frente Ampla porque desde que o ex-presidente Lula ele teve seus direitos políticos recuperados na segunda-feira, né, após a decisão do Fachin, isso caiu como uma bomba, né, no regime político, e gerou aí uma reação de todos os setores, né, cobrou, digamos, um posicionamento de todos os setores políticos no país, né. A burguesia, ela procurou, né, estancar a sangria, ela procurou dar a notícia de que o Lula teria recuperado seus direitos políticos, mas que ele seria novamente julgado e que o processo poderia tramitar tão ou mais rápido
do que foi em Curitiba, ou seja, que nem tudo estava perdido, é possível caçar o Lula novamente, condenar e caçá-lo através de outro juiz, né, agora que os processos do Lula voltarão a tramitar em Brasília. Né. Aqui é preciso, inclusive, destacar que isso que o Fachin fez é diferente da reivindicação da população, né, como expressa na palavra de ordem do Partido da Causa Operária, de anulação de todos os processos contra o Lula e anulação da Lava Jato. Né, o que foi feito não foi a anulação total, e sim a anulação de alguns processos da Lava Jato, né, e a mudança de vara para que eles tramitem, né, sob a responsabilidade de outro juiz. Né. Isso daí é uma forma de deixar para condenar o Lula novamente numa próxima oportunidade. É uma farsa total, né, uma vez que está provado claramente que os processos da Lava Jato eles não tinham base material nenhuma, eles tinham pretextos jurídicos para perseguir politicamente o ex-presidente Lula. Então, dito isso, né, a imprensa burguesa reagiu dessa forma e os setores da chamada Frente Ampla, né, os setores mais à direita, como o caso do Ciro Gomes, né, agiram de forma agressiva. Né, o Ciro Gomes chegou a dizer que não contem comigo para esse circo, né, em relação à possibilidade da candidatura do Lula, né, dizendo que o Lula seria mais do mesmo. E o detalhe, Thiago, é que o Ciro Gomes usou o termo lulopetismo, né, a senha aí da Folha de São Paulo, do Estadão, do Globo, para se referir à ala lulista do PT, né, que seria uma ala contra a ala direita do PT. Então o Ciro Gomes mostra aí que ele está cada vez mais alinhado com os setores da burguesia, e ele, como ele mesmo falou depois dessa declaração do Lula, que as alianças que ele buscará para a sua candidatura em 2022 não são na esquerda. Né? Ele já anunciou, por exemplo, que busca diálogo com o DEM e com o PSD. Né? Então fica muito claro, né, que o naufrágio da Frente Ampla nesse sentido é porque esses setores, né, como o Ciro Gomes, que se dizem aí da centro-esquerda e tal, a tendência deles é se deslocar em direção ao bolsonarismo. Né? Eles não vão, diante da possibilidade da candidatura do Lula, né, todo um setor de esquerda e da população, dos movimentos populares, vai ser atraído a apoiar o ex-presidente Lula. Né? Isso vai gerar, vai fechar todo um eleitorado que o Ciro Gomes tentou roubar nas eleições de 2018, e nesse caso o Ciro Gomes terá que ir cada vez mais para a direita. Né? Isso não é diferente com o caso de candidaturas como João Dória, Luciano Huck. Né? Luciano Huck chegou a dizer que o ex-presidente Lula era uma figurinha carimbada, né, no Twitter, e o Lula respondeu, Thiago, inclusive no discurso de hoje, dizendo assim, que talvez o Luciano Huck não saiba, mas a figurinha carimbada, às vezes ela vale pelo álbum inteiro. Né? Então o Luciano Huck talvez não sabe disso, mas o Lula vale por todos os outros candidatos, inclusive é mais que o próprio Luciano Huck. Né? Então essas candidaturas como do Luciano Huck, a Marina Silva já anunciou que apoiaria alguém tipo Ciro Gomes, mas candidaturas do Luciano Huck, Dória, Ciro Gomes, elas tendem a se desmanchar, né, e tendem a ser atraídas aí para os polos. Né? Obviamente que eles não vão apoiar o PT, né, e nem o Lula, como fica claro no discurso deles. Né? Logo, eles apoiarão o Bolsonaro como fizeram em 2018. Né? É nesse sentido que a recuperação dos direitos políticos do ex-presidente Lula, ele abre uma crise total, né, uma crise falimentar na Frente Ampla, né, que não vai ter espaço dentro das candidaturas do Lula e do Bolsonaro, não vai ter espaço para se colocar nas eleições em 2022. Né? Então, obviamente que a burguesia não vai desistir disso dela, vai continuar brigando. No entanto, que foi mais uma derrota da Frente Ampla, né, e que o navio da Frente Ampla está afundando, é uma questão concreta. Né? Bom, Thiago, algum comentário sobre esse aspecto, companheiro, da Frente Ampla? Assim, eu acho que o questionamento aqui do companheiro Oswaldo, a fala seguinte que ele coloca aqui, a questão das perguntas, é justamente o termômetro para a gente medir que nível que está o naufrágio da Frente Ampla. É como você colocou, né? Em 2018 a gente viu isso, que a burguesia ela ficou até os acréscimos aqui do segundo tempo, apostando ali no Alckmin. Na hora que a operação ele não fracassou, foi todo mundo para o Bolsonaro e o Alckmin ficou lá com um número ínfimo, de uma porcentagem ínfima de votos. Eles vão continuar, é inevitável, porque no final também
como acho que a colônia Cantanhede colocou de maneira muito clara, não é uma coisa que a burguesia quer, mas havendo essa polarização, eles vão novamente para o lado do Bolsonaro. O caso do Ciro Gomes, ele chama muito atenção nesse aspecto também, porque o próprio Ciro Gomes já falou que a missão dele é tirar o PT do segundo turno, que é justamente da burguesia, né? A burguesia não quer, sobretudo, o lulopetismo que ele fala, né, que é essa senha da ala esquerda do PT. Então, acho que essas coisas que a gente esses aspectos assim a gente tem que observar para conseguir medir o grau de ágio mesmo, como a gente está destacando aqui, dessa operação da Frente Ampla. Isso repercute também, inclusive, no treinamento dos militares que saíram da caserna aqui. Avançando aqui um pouco na pauta, Manuel, porque a gente já está com horário avançado, né? Mas os militares também já começaram a se pronunciar. Aqui, isso, inclusive, está sendo destacado no nosso Diário Causa Operária, o fato de que não foi qualquer um, foi um general que é presidente do clube militar, ou seja, a gente está falando aqui do núcleo político do Exército, do alto escalão do Exército, do generalato, o general Eduardo José Barbosa, que já soltou um texto, uma nota ontem, falando que lugar de ladrão é na cadeia, e já falando em ruptura institucional. Segundo as palavras dele, o STF, quando retomou aqui os direitos políticos do ex-presidente Lula, feriu de morte o equilíbrio de poderes. E aí ele conclui a nota dele falando que as Forças Armadas serão chamadas pelos próprios poderes da União, como reza a Constituição. Eles já estão dando também, por outro lado, assim, de que estão se articulando aqui para um golpe militar. E num cenário como esse, com um desenvolvimento, com todos os ingredientes aqui desse caldeirão muito turbulento que a gente vive, a Operação Frente Ampla vai ficando cada vez mais uma sombra pálida assim, de uma política que dificilmente vai ser mantida, porque a conjuntura política ela não permite uma coisa dessa. Né? A gente teria que ver mais no detalhe o que a direita ceder o terreno aqui para o Lula. Existem as pressões sociais que são essas, mas a gente tem que acompanhar isso aqui com mais detalhes, mas certamente o que nós estamos vendo aqui é um aprofundamento da crise política, uma polarização ainda mais intensa do que o que a gente vem vendo até o momento. E do outro lado também, se por um lado o presidente Lula coloca de maneira muito acertada que está aqui disposto a polarizar, temos que ter claro que do lado da direita eles não vão ficar parados assistindo, eles já estão se mobilizando aqui, além do clube militar, os generais também participaram. Foi os casos que foram o Santa Cruz e o Etchegoin, foi isso, Manuel? Agora você que está assistindo. Os generais Santos Cruz. Opa, perdão, Thiago. Familiar? Exatamente. Crianças, né? Mas assim, o general Santos Cruz e o general Sérgio Etchegoin, né? O general Sérgio Etchegoin, inclusive, que foi presidente ou coordenador do Gabinete de Segurança Institucional durante o governo golpista do Temer, né? Que colocou, inclusive, a ABIN dentro do GSI, né? Ou seja, para espionar, para controlar todas as informações aí no país. Eles se manifestaram, né, contrários à decisão do Edson Fachin, do STF, e o ataque deles é o seguinte, Thiago, é contra a polarização, veja só, né, enquanto que a jornalista do Valor Econômico e os jornalistas da imprensa burguesa em geral querem tanto saber da questão da frente ampla e da polarização, né, com os generais não é diferente, né, o Santos Cruz ele disse que
o Brasil não pode mais depender nem viver numa guerra de extremistas. Vejo grande entusiasmo de extremistas de uma ponta e da outra. Extremista é tudo igual, segundo o Santos Cruz, né? O comportamento é semelhante. O fanatismo só está atrapalhando o Brasil. Tem que expurgar esses extremistas que se dizem bolsonaristas e os lá da outra ponta esquerda também. O Brasil tem que mostrar para as turmas das duas pontas que está cansado de extremismo, né? Disse o general aí Santos Cruz, ex-ministro do próprio governo golpista do Bolsonaro, né? Então, isso fica claro, né, Thiago? Só reforça por que nós e toda a população brasileira deve apoiar a candidatura do ex-presidente Lula, né? Porque é justamente ele, né, a figurinha carimbada, né, que a burguesia não quer de jeito nenhum, né? E é nesse sentido que a burguesia não quer de jeito nenhum, não necessariamente pela política que o Lula e o PT tenham, mas sim pelo que eles representam no sentido de agrupar todos aqueles setores contra quem o golpe se dirigiu, né? Ou seja, a classe trabalhadora brasileira e a esmagadora maioria da população. Bom, é isso, Thiago. A gente vai continuar comentando esses assuntos, né? Os companheiros que quiserem entender melhor, acompanhar, podem pesquisar o Diário da Causa Operária, né? Tá lá todos esses assuntos, a discussão, a análise, a interpretação do ponto de vista operário, revolucionário, né? E agora vocês continuam com a programação da Causa Operária TV, né? Eu queria agradecer muito ao companheiro Thiago e aos companheiros que nos acompanharam aqui, que contribuíram, que perguntaram, que discutiram, né? O nosso intuito é justamente esclarecer todos os companheiros, porque é só através da compreensão política que a gente pode conhecer os nossos inimigos, né? Entender melhor a burguesia, nos organizarmos e lutar contra ela, né? Essa a restituição dos direitos políticos do Lula, né? É uma vitória parcial do movimento da luta contra o golpe e deve implicar no lançamento da candidatura do ex-presidente Lula como uma forma de virada contra os golpistas, né? Para mobilizar toda a população pelo fora Bolsonaro e todos os golpistas e pela candidatura do ex-presidente Lula desde já, né? Então, a gente se encontra na próxima quarta-feira que vem, a partir das 17 horas, e agora vocês ficam com a programação da Causa Operária TV. Até lá, companheiros.